Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, eu peço que se inscreva em nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e em todas as redes sociais para ajudar no nosso crescimento. Além disso, eu gostaria de informá-los que por conta de questões logísticas nós iremos realizar esse episódio de um formato mais apto, então caso tenha alguns erros referentes a informações a gente vai corrigir mesmo no vídeo, porque não vai dar tempo de cortar, fechou? Agora indo para a partida, de virada o Liverpool venceu o Wolverhampton por 3-1 e assumiu a liderança da Premier League de forma provisória, porque o Manchester City ainda joga na rodada. Neste sábado, os Reds visitaram os Wolves no Molineux e venceram por 3-1. O Hwang abriu o placar para os donos da casa, mas o Liverpool conseguiu a virada na segunda etapa, com gols de Gakpo, Robertson e Elliott. Os Wolves iniciaram a partida com mais presença no ataque. Logo no início, Pedro Neto fez uma linda jogada individual, cruzou e Hwang abriu o placar aos 7 minutos. Os Reds responderam alguns minutos depois, onde Salah cruzou para Jota e ele bateu para fora. Na sequência, Pedro Neto driblou Gomes mais uma vez, cruzou, mas Matheus Cunha acabou desperdiçando uma grande chance. Em uma jogada trabalhada, Robertson mandou para a área, mas Gakpo desviou para fora de cabeça. Na reta final da primeira etapa, em uma bobagem da zaga adversária, Salah finalizou, mas acertou as costas de Ait-Nouri e no rebote Szoboszlai finalizou para a defesa de José Sá. Depois do intervalo, o Liverpool voltou em outra rotação com a entrada de Luiz Dias. Logo no início, Szoboszlai lançou, Robertson escorou e Dias cabeceou para fora. Mas aos 54 minutos, Jota fez um pivô, abriu a bola para Salah, e o egípcio bateu e Gakpo escorou para empatar a partida. Momentos depois, Nunes tabelou com Dias dentro da área, mas finalizou em cima do goleiro José Sá. Aos 85 minutos, Salah encontrou um passe de 3 dedos para Robertson e o capitão virou o placar. Logo em seguida, Nunes fez um ótimo pivô, encontrou Salah e o camisa 11 deixou para Elliott e o inglês fez o terceiro dos Reds aos 90 minutos, sendo assim a terceira assistência de Salah no jogo. Com a vitória, os comandados de Klopp assumiram a liderança da Premier League com 13 pontos, mas o Manchester City ainda joga na rodada e pode retomar a dianteira da competição. Sobre o jogo em si, eu acredito que o primeiro tempo foi uma das piores atuações do Liverpool nesta temporada, se não a pior mesmo disparado. McAllister e Szoboszlai erraram muito mais do que eles costumam errar, foram diversos erros de passe. Joe Gomes fez um primeiro tempo muito ruim, ele estava muito exposto jogando de lateral direito, ainda mais quando tentava fazer a função que o Arnold está exercendo, atuando mais centralizado na hora de atacar. Eu acredito que isso foi um grande desperdício para a equipe, porque ele não tem a qualidade de passe de Arnold e muito menos a recomposição e a velocidade que consegue combater Pedro Neto, porque o português estava fazendo a festa em cima de Gomes, ainda mais quando ele centralizava e precisava recompor. Então o Matip não conseguiu cobrir, mas esse erro foi corrigido no segundo tempo. Então da primeira etapa realmente não tem nenhum ponto a se destacar. Claro que ainda a gente teve algumas chances por conta da qualidade do nosso ataque, mas os três atacantes estavam bem abaixo, Salah perdendo muitos duelos individuais no primeiro tempo, Gakpo sumido do jogo, assim como o Diogo Jota, que teve uma chance, mas acabou desperdiçando. O nosso meio-campo não estava fluindo, ainda mais pela falta de qualidade dos passes que estavam entre eles. Szoboszlai e McAllister não conseguiram envolver o meio-campo adversário na primeira etapa. McAllister errando muitos passes no início da jogada, isso criava e gerava contra-ataque para o adversário. No primeiro tempo, Jones pouco apareceu, mas Szoboszlai e McAllister, que tiveram mais a bola, acabaram errando muito mais do que o comum. Na segunda etapa, o Klopp voltou com Luiz Dias no lugar de McAllister, porque o argentino tomou um cartão amarelo e também já vinha da sequência da data FIFA, estava um pouco cansado, pode ser isso que tem influenciado no desempenho dele, mas partindo para o campo, com a volta de Luiz Dias, o Liverpool jogou numa espécie de 4-4-2 com Jones e Szoboszlai mais centralizados, abrindo Dias de um lado, Jota do outro e Salah e Gakpo centralizado. Isso mudou completamente o panorama do jogo, tanto na hora de atacar como defender, porque o Gomes ficou menos exposto e então ele não tinha tantos duelos no contra-ataque contra o Pedro Neto, ele ficou mais seguro e não comprometeu na segunda etapa. Jarrell Quansah é um dos pontos elogiáveis da partida. Ele fez um bom primeiro tempo, talvez o único que tenha se sobressaído, e no segundo tempo ele foi muito seguro para sua estreia como titular na Premier League. Ele fez um jogo muito bom, gostei bastante do que eu vi.
Na segunda etapa, realmente o jogo do Liverpool começou a fluir, principalmente com o Luiz Dias participando das jogadas ofensivas. Logo de cara, assim que ele entrou, ele teve uma grande chance que acabou desperdiçando, mas a maneira como ele cortava os seus adversários, driblava e abria espaço tanto para o Jones explorar as costas dele ou o próprio Robertson, fez com que o Liverpool melhorasse bastante. E aí veio o empate com o gol do Gakpo. O Jota fez um pivô, Salah finalizou, na verdade, Gakpo aproveitou e desviou para o fundo do gol. Foi engraçado que assim que o Gakpo fez o gol, ele foi substituído, entrou o Núñez e o Núñez mudou o jogo. Aquele caos que a gente já conhece, mesmo que ele erre em algumas questões técnicas, desperdice algumas chances, mas ele entrou para mudar o jogo, ele deu uma nova cara para o ataque ao lado de Luiz Dias, e aí o Liverpool conseguiu dominar um pouco a partida. Um ponto interessante que me chamou a atenção foi quando os Szoboszlai e Jones recuaram para jogar numa espécie de 2 meio-campistas, e assim, apesar de, entre aspas, a inferioridade numérica que o Liverpool teria nessa faixa do campo, também o Wolverhampton acabou recuando um pouco. Assim, o Liverpool conseguiu sobressair naquele setor e não tomou sustos na segunda etapa. Então, o primeiro tempo foi muito ruim, mas o segundo a gente conseguiu fazer uma boa atuação, controlar o jogo e buscar a virada. Tanto que o gol da virada saiu depois de uma tentativa de reposição rápida do José Sá. E aí a bola sobrou para o Robertson, ele encontrou o Salah e depois apareceu para receber dentro da área e empatar. Já o terceiro gol, que foi o do Elliott, foi depois de uma boa jogada, uma jogada bem trabalhada. Salah só deixou a bola para o Elliott, ele finalizou, ainda desviou no zagueiro e conseguiu o terceiro gol, foi comemorar com a torcida, teve invasão no campo, enfim. Foi um daqueles jogos que a gente pensa, pode olhar daqui a algumas rodadas, que é um jogo que o time não jogou tão bem, não foi tão bem em nível de atuação e qualidade, mas o importante foi ter vencido e saído com os 3 pontos para continuar nessa trilha e nessa toada em busca de bons resultados na Premier League. Então são 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Um bom início de Premier League, mesmo que a gente tenha oscilado. Vale lembrar que muitos jogadores participaram da data FIFA, então eles não estão no seu nível físico ideal. Acabaram voltando de uma semana com 2, 3 jogos dentro desse período. É algo que a gente pode destacar por conta dessa queda de desempenho da equipe, a questão física. Mas é importante outro ponto, que estávamos sem Van Dijk, sem Arnold, o próprio Darwin Núñez e Luiz Dias, que acabaram vindo do banco, eles não conseguiram jogar como titular. Então esses são pontos que a gente pode deixar destacado para tentar justificar o motivo dessa atuação ruim no primeiro tempo. Mas por fim, a vitória foi muito importante e necessária nesse momento, porque no campeonato em si a gente precisa somar pontos. Em alguns momentos o desempenho ele não conta tanto quanto os pontos que irão ser somados na tabela. Liderar a Premier League, mesmo que esteja na 5ª rodada, e com o City ainda podendo assumir novamente a liderança, é algo super positivo, porque nos traz aquelas lembranças de um Liverpool tão vencedor. Então esse jogo foi muito importante para isso, e agora para recuperar os jogadores que estão lesionados, como o Thiago, que vem em fase final de recuperação, o Arnold, que deve voltar na próxima semana, e o Van Dijk voltando de suspensão. Então essa vitória foi muito importante para isso. Agora vamos às notas. Começando um pouco com o Alisson, mas não tem muito o que dizer porque ele não foi exigido. O gol ele poderia ter feito melhor, foi um gol bem estranho que o Liverpool sofreu no início da partida. É uma nota 7 porque ele não comprometeu. Na lateral direita, o Joe Gomes fez um primeiro tempo horrível, mas no segundo ele foi bem seguro. Então uma nota 5, que poderia ser pior se ele mantesse a atuação do primeiro tempo, mas como ele melhorou nessa questão, uma nota 5 está de bom tamanho. O Matip fez um jogo muito seguro, ajudou bastante na criação das jogadas, uma nota 6 para ele é o ideal. Vejo o Jael Quansah como o destaque na zaga, ele foi muito bem defensivamente, eu gostei da atuação dele do primeiro ao último minuto que esteve em campo. Ele acabou sendo substituído na reta final do jogo por conta de uma lesão, ou ele sentiu alguma coisa na panturrilha, ou foi cãibra. Então é importante vocês acompanharem as nossas redes sociais para checar as informações, mas a minha nota para o Quansah é 7,5, para ficar um pouco acima do Alisson. Robertson foi bem defensivamente, não comprometeu e ainda fez o gol da virada. Gostei muito da maneira como ele liderou a equipe. Como capitão, ele ficou com a faixa por conta da suspensão do Van Dijk e da lesão do Arnold, então ele foi o capitão.
gostei muito da atuação dele, uma nota 7,5 também para o Robertson seria o ideal. O McAllister fez um jogo muito ruim, errou muitos passes, não estava conseguindo marcar muito bem. Acredito que a questão física pesou muito. Ele jogou na Bolívia, na altitude, na última terça-feira, e viajou para a Inglaterra para jogar no período da manhã, no sábado. Então acredito que isso foi um dos grandes fatores para que ele não conseguisse um bom desempenho. Então uma nota 6 para o McAllister. Já o Szoboszlai, o primeiro tempo dele ele errou muitos passes, no segundo tempo ele até se recuperou, mas foi importante nesse meio campo com o Jones na segunda etapa para controlar o jogo. Uma nota 7 para ele, assim como o Jones pode dar até uma nota 7,5, porque ele fez um jogo bem regular, ele não comprometeu, não teve muitos erros e conseguiu ajudar o meio campo do Liverpool a controlar o jogo na segunda etapa. Partindo para o Salah, que fez um segundo tempo muito bom. No primeiro ele errou bastante os duelos 1 contra 1, principalmente nos dribles, ele não conseguiu sobressair a marcação de Aït-Nouri ou do próprio Max Kilman, também o Lemina que estava marcando ele. A nota para o Salah no segundo tempo, devido ao segundo tempo na verdade, melhorou bastante a minha avaliação por conta das 3 assistências, ele foi muito importante para o jogo. Uma nota 8 para ser o melhor em campo, porque ele foi muito importante na construção das jogadas. Cody Gakpo fez um primeiro tempo muito ruim também. Ele não conseguiu finalizar as jogadas, ele teve algumas oportunidades e escolheu muito mal as finalizações que poderia utilizar naquele momento, mas ele fez o gol que empatou a partida no início do segundo tempo e isso já aumenta um pouco a nota. Uma nota 7 para o Gakpo tá de bom tamanho. Jota fez um jogo muito discreto, até tentou assumir a responsabilidade de criação no primeiro tempo, mas não conseguiu sobressair. Uma nota 6,5 para o Jota, porque ele não comprometeu, não errou, mas também não criou muito. Sobre os reservas, a entrada de Luiz Dias literalmente mudou o jogo, o Liverpool se tornou outra equipe com ele em campo. Uma nota 7,5 para ele é muito boa. Harvey Elliott, que fez o terceiro gol, é impressionante como ele faz gols contra o Wolverhampton no Molineux. Ele fez na Copa da Liga na temporada passada e fez agora de novo. Uma nota 7 pelo gol é o ideal. Nunes desperdiçou uma grande chance que teve. Na verdade, também acredito que estava muito difícil de fazer aquele gol quando ele tabelou com o Dias e ficou de frente com o goleiro. Ele tinha pouco espaço e muita gente na frente dele. Então não é um gol tão grande assim desperdiçado como a gente costuma ver o Nunes desperdiçar. Mas a questão de ser um atacante com perfil de centroavante mesmo, aquele cara que segura o zagueiro, faz pivô, ele foi importante para segurar a defesa, para explorar essa questão dos adversários. Eu gostei muito da entrada dele, uma nota 7 tá o ideal para o Darwin Núñez. Konaté jogou poucos minutos, ele entrou aos 83, então não tem muito o que dizer. Assim como o Gravenberch, que entrou já nos acréscimos e fez a sua estreia pelo Liverpool, teve poucos toques na bola, quase fez um gol, poderia ter estreado com um gol depois da bola ter escapado e ficado livre para ele finalizar, mas ele acabou não conseguindo aproveitar a chance. Então é isso, gostei bastante da maneira como a equipe se portou no segundo tempo. A minha nota para o Klopp é uma nota 8,5, porque ele mudou completamente o jogo no segundo tempo. É algo que a gente já vem comentando há um bom tempo, como o Liverpool substitui bem, faz boas mudanças na segunda etapa para modificar a maneira que o jogo está se propondo. Então essa mudança de esquema, com a entrada do Dias, a entrada de outros jogadores que foram bem, como o próprio Darwin Núñez e Elliott, fez com que o Liverpool mudasse completamente o seu patamar de atuação e conseguisse a virada. Então isso tem muito mérito ao Klopp e à comissão técnica, tanto o Pep Lijnders como o Peter Krawietz. A gente sabe o quão eles são importantes para esse time, o quão importante a comissão e análise de desempenho do Liverpool é para a equipe. E isso não é coincidência do time melhorar tanto assim com as modificações ou mudar tanto de um tempo para o outro. O Liverpool tem um departamento de análise, de observação mesmo muito bom relacionado à partida, e isso auxilia bastante nas funções que o Klopp pode delegar e nas alternativas que ele pode encontrar de seu banco. Então é isso, gostei muito do segundo tempo. A gente acumula a 4ª vitória seguida na Premier League. A próxima partida será na quinta-feira contra o Lask pela Europa League, a estreia na competição. Mas é bom iniciar a Premier League com tantas vitórias assim e se manter na dianteira. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva em nosso canal, deixe seu like, comente a sua opinião sobre o jogo
E peço desculpas mais uma vez por esse vídeo estar com pouca edição, mas realmente por conta de questões logísticas a gente tentou gravar o mais rápido possível para não perder o timing da partida. Mas enfim, não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.